O que mais impede as pessoas de fazerem o que elas realmente querem fazer na vida? De fazerem as mudanças que elas desejam, de enfrentarem as dificuldades que atormentam elas por anos, às vezes uma vida inteira, de se livrar das situações que são indesejáveis. O que está por trás disso? Por mais que as pessoas arranjem as mais criativas desculpas ou culpem coisas externas, outras pessoas, circunstâncias por essas dificuldades, a verdade é que na maioria dos casos o que está por trás é algum tipo de medo. A gente já falou sobre isso no vídeo Porque Todos os Seus Problemas São Causados pelo Medo, que você pode assistir aqui no canal. Como a gente viu naquele vídeo, quando a gente fala em medo, a gente está falando de toda a constelação aí de medos. A gente dá nomes diferentes: ansiedade, insegurança, receios, timidez, vergonha, incerteza, hesitação, indecisão, angústia, nervosismo, preocupação. Tudo isso a base é medo. Então, se você pensar nos problemas que você tem, aqueles problemas, aquelas dificuldades pessoais que perduram por anos, se for avaliar, você vai encontrar algum medo ali por trás. Ou se pensar no problema de outras pessoas, você quase sempre vai rastrear o medo por trás. E é claro que quanto mais complexo o problema, quanto mais antigo o problema, mais difícil é a gente trabalhar com os medos que estão por trás. Então, eu não estou sugerindo que resolver essas questões seja simples, mas eu quero trazer para vocês aqui hoje esse lema de vida que foi sugerido pela psicóloga Susan Jeffers nos anos 80: sinta o medo e faça mesmo assim. Tem o meu resumo linkado aqui na descrição para você ver o conteúdo do livro. Tem um curso também para aprofundar os tópicos. Mas o que a Susan Jeffers propõe? Ela diz, e ela está certa, que a gente sempre vai sentir algum tipo de medo, maior ou menor grau. Um dos maiores erros que a gente comete é acreditar que para a gente dar o pontapé inicial em alguma coisa, para a gente tomar uma atitude que desperte medo, para a gente assumir algum risco, a gente tem que esperar esse medo passar. A gente parte do princípio de que o medo é um sinal, um indício para a gente hesitar, para a gente esperar um pouco mais, talvez se preparar mais, ter mais informação. E isso é um erro, porque quanto mais a gente espera, mais a gente alimenta esse medo. É claro que a gente também não pode ser impulsivo, sair metendo os pés pelas mãos, fazendo qualquer coisa que dá na cabeça, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um equilíbrio entre não agir rápido demais e, por outro lado, ficar eternamente numa preparação, numa espera que está sendo motivada por algum medo. Então, o que a Susan Jeffers sugere é que você se acostume a fazer as coisas sentindo medo. Até no livro ela dá o exemplo de um amigo muito bem sucedido que ela tinha e que era também uma pessoa muito autoconfiante. E durante a fase que ela estava estudando o medo, ela perguntou para ele se ele não sentia medo. Como é que ele tinha essa coragem de fazer de tudo, né, tudo que ele fazia. E ele respondeu que não, que ele sentia medo sim. Mas ele sempre achou que, tá, eu sinto medo e daí? Tem coisa para fazer, eu vou lá e faço. Não é assim que é para ser? A vida não é assim mesmo? Então, na visão dele, o normal era fazer as coisas mesmo sentindo medo. Até no vídeo sobre as verdades sobre a autoconfiança aqui no canal, eu falo sobre a autoconfiança geralmente ela ser uma fachada, né? Não é como se a pessoa não tivesse nenhum receio, nenhum medo de nada. A pessoa que realmente não tem nenhum medo, que não sente medo, ou ela tem alguma patologia séria que neurologicamente impede ela de experienciar o medo, ou ela é completamente sem noção, ela não entende os riscos, ela é inocente. A maioria das pessoas normais sente medo porque entende o que está em jogo. Sempre há riscos de alguma coisa acontecer. Alguma coisa dar errado e a gente incorrer em algum tipo de perda, seja perda social, como passar vexame, ou financeira, ou as consequências de tomar um caminho e não outro.
E a hora que a gente entende o risco, a gente sente medo. E não adianta esperar e se preparar, porque na maioria dos casos ele não vai embora. Então, adotar esse lema, sinta o medo e faça mesmo assim, pode parecer uma coisa simples, mas ele pode ajudar a pessoa a superar muita coisa, a resolver muita coisa na vida dela, a tomar a iniciativa, efetuar mudanças que às vezes ela está há muito tempo esperando o momento certo, paralisada pelo medo de agir. No livro, a Susan traz um gráfico que ela ilustra essa jornada que ela chama da dor ao poder. Ela marca essa posição de dor como o ápice de uma vida dominada pelo medo. O medo de vários tipos, o medo de viver em geral. E é interessante que ela coloca aí a depressão como característica nessa posição de dor. Que em casos mais graves, a pessoa se deixa dominar pelos seus medos por tanto tempo que ela se sente impotente para fazer qualquer coisa na vida dela. E essa é aí uma das sementes da depressão. E a proposta dela no livro é ajudar a pessoa a sair dessa posição de dor, aprender a não se deixar dominar pelos medos e adotar esse lema do sinta o medo, mas faça mesmo assim. Isso ajuda a pessoa a sair dessa paralisia, até porque reverte aquela mentalidade de que ela tem que esperar o medo passar, de que é assim que é para ser, de que a gente não deve fazer as coisas se a gente está sentindo medo. A gente vai aos poucos construindo aquela postura daquele amigo dela lá, que diz para ela, eu sinto medo, mas e daí? Eu tenho que fazer as coisas, eu vou e faço, dane-se o medo. Esse cara vive o lema, sinto medo e faça mesmo assim. E uma coisa um pouco mágica até acontece quando a pessoa começa a ter essa atitude repetidamente. Ela começa a entender a tempestade que ela fazia na cabeça dela por causa de coisas que não eram assim tão sérias ou que envolviam riscos mínimos. A gente tem medo, na maioria dos casos, dos riscos. Mas qual a probabilidade desses riscos realmente virem a acontecer? Geralmente o risco é mínimo. É que nem ter medo de andar de avião, né? O risco é mínimo. É muito mais arriscado andar de carro, mas ninguém tem medo de andar de carro, né? Então, quando a pessoa passa inúmeras vezes por uma situação e não acontece nada, ela começa a refletir sobre o medo que ela tinha. Ela começa a ver que era besteira. Mas o maior aprendizado, na verdade, é quando o risco realmente se realiza. E aí a coisa que a pessoa mais teme acontece. Não do acidente de avião, né? Uma coisa menos fatal, né? Um vexame, uma exposição pública, alguma coisa que a pessoa tinha verdadeiro pavor. E quando acontece, aquilo não é nada demais. Aí sim tem um aprendizado muito sério. E isso tende a se expandir, porque a pessoa faz as correlações. Eu tinha medo disso, aconteceu e não foi nada demais. Eu tenho medo daquilo, quem sabe se aquilo acontecer também não vai ser nada demais. E assim a pessoa vai se tornando mais destemida, mais autoconfiante. Ela continua sentindo o friozinho na barriga, o receio, a vontade de não ir em frente, de hesitar. Mas ela passa por cima dessa resistência interna e ela faz mesmo assim. A gente ouve muito relato de artista, comediante, apresentador de TV, que eles sentem o friozinho na barriga, a ansiedade, a dúvida contra o próprio desempenho, mas tem que fazer, eles fazem. Em muitos casos, eles são colocados na chapa quente, eles não estão preparados para uma situação ou outra, às vezes ao vivo, mas eles vão e fazem. Então, essa postura de sentir o medo e fazer mesmo assim, ela é uma dica muito preciosa. Ela pode fazer a diferença entre a pessoa ficar chovendo molhado a vida inteira e a pessoa resolver os problemas que estão travando ela. Porque isso acaba tendo um efeito halo, vai afetando outras coisas na vida dela. A pessoa vai desenvolvendo uma coragem, ela vai construindo uma bagagem ali de autoconfiança para combater a força desses medos que paralisam ela.
mas também acaba funcionando para outras coisas que reduzem a qualidade de vida dela, não necessariamente relacionados com medo, né? Ela adquire uma predisposição para fazer o que precisa ser feito, não importa as circunstâncias ou como ela está se sentindo. E isso dá uma força muito grande para a pessoa. É o que leva ela para o outro lado do gráfico da Susan lá, né? Para o lado do poder pessoal, do empoderamento, onde a pessoa vivencia um senso muito maior de liberdade pessoal, de autenticidade, de felicidade, porque a felicidade é um reflexo de como a pessoa se sente com ela mesma. E tudo isso começa com uma mudança de postura bem simples. A predisposição de fazer o que precisa ser feito, mesmo sentindo medo. Mas como? Como que eu faço isso? Né? Tem gente que fica congelado nesse como. Não importa como, vai e faz. E isso vai mudando a forma de você ser. Se você quiser ler o meu resumo comentado do livro da Susan Jeffers, que não é um resuminho de 15 páginas, não, é um livro propriamente dito. Eu acho que acabou ficando até com mais conteúdo que o livro original. Veja os links aqui embaixo, se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, tirar dúvidas, trocar ideias sobre esse assunto com outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Tem o curso que ainda está aberto. Então é isso aí, pessoal. Sinta o medo e faça mesmo assim. Adote esse lema e veja a sua vida mulher. Deixa a sua curtida aí. Abraço para você e até mais.